E aí, vai prestar UFO e tá precisando resolver uns exercícios aí, dar uma revisada? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai aí de UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Se você vai prestar, já se prepara aí nessa reta final. E lembrando, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook, em todos os lugares aí que você tiver a oportunidade. E também, é claro, deixa o seu comentário aí, espalhe a palavra do Prof. André, chame mais amiguinhos aí, aquele esquema de pirâmide básico. E vamos aqui então para essa questão 33, questão sobre expansão marítima e comercial europeia, especificamente portuguesa, envolvendo então a história do Brasil. Vamos lá então, vou dar uma grifada aqui, ó, vou ficar olhando aqui porque já voltei com o iPad aqui também, mas está aí na questão 33. Quando Camões inventou seu título, acho que, né, ele está falando aí justamente já do Camões, Luís Vaz de Camões, autor aí dos Lusíadas, grande epopeia aí que trata da viagem de Vasco da Gama, chegando lá em Calicut, nas Índias, em 1492 e completando aí, né, todo aquele projeto aí do Império Português em chegar nas Índias, né, no que é o chamado lá périplo africano, no ciclo aí oriental das navegações. Aí o Camões, quando ele inventou o seu título, ele salientou a importância da harmonia e da concórdia estabelecida entre os habitantes do reino, que em uníssono, em um só som, em uma só voz e tal, deveriam assegurar a unidade do império. Do império, é claro, né? Tá falando aí português, do reino português aqui também, né? Não é de se estranhar, portanto, que o poeta tenha optado pelo título Os Lusíadas, que tem a ver com o português, né? Dispensando o singular Vasco da Gama. Fala da viagem do Vasco da Gama lá, né? Mas o louvor épico, lembra que é um poema épico aí, né? Os Lusíadas, tenta imitar lá aquela questão da Odisseia também lá do Homero e tal. Salienta a necessidade de harmonia do organismo social, independentemente do local ou dos heróis que a conduzem. Então notem que ele não está falando aí para exaltar a figura do Vasco da Gama, mas de toda aí, né, a harmonia, o organismo social do império, do reino lá português, né? Aí que nós temos a poesia cristã, tem a ver com religião, é claro, né? A expansão da fé católica também no contexto lá da Contra-Reforma. Lembra que, pô, qual que é a primeira coisa que eles fizeram, né, os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil? Foi uma rave? Não, não foi. Foi, na verdade, aí uma missa, né? Uma missa da Igreja Católica, num contexto lá de reforma religiosa, né, de contra-reforma e tal, da tentativa da Igreja Católica barrar o avanço das igrejas protestantes pela América, né, e também reforçar o domínio então sobre os povos indígenas, os povos originários aí. A poesia cristã canta a coesão do corpo místico, como o reino lá e tal, né, como o povo, e concomitantemente o respeito às hierarquias, que o povo tem que obedecer também à grandeza aí, né, do rei português e tal. Tá aí Kleber Vinícius do Amaral, Felipe, vixe, né, Ultra, Plus Ultra, as epopeias antes e após as grandes navegações. Então está falando das epopeias antes e após as grandes navegações, Revista Brasileira de História, sobre a expansão marítima e comercial europeia. Então está falando aí de expansão marítima e comercial europeia, vai que você não sacou ainda qual que era, né? Dos séculos 15 e 16, é correto afirmar que, vamos lá então para as alternativas, eu vou ter que diminuir um pouco mais aqui a minha figurinha, vamos lá e acho que deu aqui agora. Sobre a expansão marítima e comercial europeia dos séculos 15 e 16, é correto afirmar que, letra A, foi um esforço realizado pela Igreja Católica, foi um esforço realizado pelo Império Português com apoio da Igreja Católica, que tinha interesse lá na Contra-Reforma em expandir a fé católica e em barrar o avanço das igrejas protestantes, mas com o apoio do Estado monárquico, na verdade é o contrário, né? Mas no intuito de frear a expansão acelerada do protestantismo e do islamismo nas colônias europeias das Américas, do protestantismo até, beleza, poderia ser e tal, mas de novo, não é um esforço realizado pela Igreja Católica, é um esforço realizado pelo Império Português, pela monarquia nacional portuguesa, com interesse também de recompensar lá a burguesia,
que tinha apoiado lá a dinastia de Aviz, ou o rei Dom João I de Aviz, no poder, lá no contexto da Revolução de Aviz. Então, na verdade, é um esforço do Estado monárquico português com o apoio da Igreja Católica interessada na Contra-Reforma. Essa alternativa A, por enquanto, está a mais errada. Nossa, até tive que mudar aqui porque a UFO lá apresenta desse jeito o texto, né? Mas a letra A está a mais errada. Letra B, então, vamos lá. Então, que sobre a expansão marítima é correto afirmar que seu principal objetivo foi a constituição de mercados consumidores na colônia? Não foi o principal objetivo, né? O principal objetivo era encontrar uma rota alternativa para as Índias, sair do monopólio comercial das cidades italianas, né? Mas, no caso, também com o sistema colonial, né? E com a descoberta da América e tudo mais, a ideia também de fazer esses mercados consumidores nas colônias. Mas, para acelerar a formação desse tipo de mercado, os estados nacionais envolvidos, que a gente poderia falar de Portugal e Espanha, por exemplo, né, aboliram a servidão. Eu acho que não, né? Na verdade, se você tomar a escravidão, que seja, ou a servidão, só abolir a servidão, não. E constituir os pilares do sistema assalariado de mão de obra, não é nada a ver isso aí, na verdade, que tem uma preocupação mais num contexto, até se for ver, de capitalismo industrial, né, de proletariado, de repente também com essa mão de obra assalariada, e ainda você tinha um momento ali, século XV pelo menos ainda, de, né, transição da Idade Média para a Idade Moderna, do feudalismo para o capitalismo. Então não tem a ver isso aí, até porque a escravidão foi mantida. Então a alternativa B está belamente errada aí para vocês. Na letra C, então, agora aí. Sobre a expansão marítima comercial europeia, é correto afirmar que aconteceu como uma empresa marítima mercantil que foi inicialmente organizada. Empresa marítima mercantil. Interessante, hein? Porque envolve essa ideia de expansão marítimo-comercial. Tem a ver com expandir o comércio, contexto de mercantilismo, mas que foi inicialmente organizada e dirigida pelos Estados Nacionais modernos. Interessante essa aí, hein? Estados Nacionais até que apoiavam e recebiam apoio da burguesia. Desempenhando papel fundamental na acumulação primitiva de capitais na Europa Ocidental. A acumulação primitiva de capitais pode ser associada a você acumular ouro e prata, né, metais preciosos, metalísmo, que é uma característica lá justamente do mercantilismo. Olha, essa alternativa C, até me lembra um amigo muito próximo, C de cowboy, porque ele olharia para essa alternativa e já falaria... interessantíssima essa aí, mas vamos ver a letra D ali, que tem mais uma, né? Mas a letra D, por meio do mercantilismo? Sim, tinha o mercantilismo orientando a expansão marítima e comercial europeia, enquanto política econômica é a política econômica, né, que valoriza a circulação de mercadorias, o capitalismo comercial, né, nessa fase lá. Os estados nacionais implicados defendiam os interesses comerciais da nascente burguesia industrial de suas respectivas metrópoles. Nossa, a hora que você lê essa alternativa, você fala, opa, defendia, né, o interesse nascente burguesia, você mesmo falou, professor? Agora, mas é a nascente burguesia mercantil, é a nascente burguesia comercial, não a nascente burguesia industrial. Isso aqui vai surgir mais a partir da Revolução Industrial do século XVIII, lá na Inglaterra, ou a Revolução Industrial no século XIX, a segunda em outras regiões e tal da Europa. A alternativa D, então, por associar a burguesia industrial, está duplamente aí errada. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, de correta, de cowboy, o garoto vaca. E é isso aí. Espero que você tenha acertado essa questão. E aí, deixa o comentário, deixa o like do vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, segue a gente lá em todas as alternativas, ativa o sininho também, segue a gente em todas as plataformas sociais aí. Isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução do exercício e bora então passar na UFA aí. Falou, valeu!